Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Celebra Convida, nosso 7º episódio. Eu me chamo Mayra. Eu me chamo Robson e nós somos da MR Cerimonial e Assessoria. Eu sou Michelle, estilista e fundadora do Michelle Hermes Atelier. E hoje, vamos iniciar então um novo episódio e vamos falar sobre um momento de transformação que toda noiva sonha, né? Que é o... Muito. Desde o iniciozinho, assim, escolheu a data, já quer pensar nisso. Isso mesmo. E esse momento, de se sentir deslumbrante, e para isso, nada como ter profissionais que entendem de verdade do universo da beleza, né? Então estamos aqui com as meninas da Diva Charmes e especialistas em penteados e maquiagens para noivas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite, tudo bem, Michelle? Tudo bem? Mayra, Robson. Eu me chamo Carla Gaglione, sou fundadora do Espaço Diva Charmes e sou penteadista. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou Patrícia Weber, a gente é proprietária do Diva Charmes. Isso aí, meninas. Então, fiquem aqui conosco, né? Vamos falar muito de penteado, de maquiagem, vamos falar sobre esse universo As tão noivas mágico, vão amar. né? E o episódio com várias dicas importantes, né, também. Isso. Vamos falar de tendência, dicas, tudo que envolve esse universo, né, da beleza da noiva. Isso aí. Vamos pro nosso patrocinador, então, Robson. Vamos iniciar hoje, essa semana, é a semana da Festa da Cachaça aqui em Luiz Alves, e não podia ser diferente sem Não podia cachaças aqui deixar a nossa patrocinando. mesa sem cachaça, né? Isso mesmo. Já estou de olho aqui na cachaça, já tem umas ali que a gente andou tomando, já baixou um pouquinho. E a gente trouxe aqui hoje as cachaças Schweppes, que é aqui de Luiz Alves, que é do Paulinho Schweppes, do Jonathan Schweppes, né, que são inclusive nossos amigos. Então a gente tem aqui algumas marcas que eles trouxeram para representar a cachaça deles, mas lá na Festa da Cachaça vocês vão conseguir ver uma infinidade de licores e mais um monte de cachaça que eles produzem lá também, né? Inclusive, as cachaças, no caso a 39 e a Schlangenwasser, receberam uma premiação recentemente, ficaram em segundo lugar no 14º concurso New Spirits. Então é um prêmio bem legal, né, para dar maior reconhecimento aí para a marca. E aí são licores, né, desenvolvidos realmente pela marca, né? Então todos os dois têm gostos assim bem particulares, né, que as pessoas amam. Então vocês que gostam aí, vem pra Festa da Cachaça e vem experimentar também aí. Quem não gosta de uma cachaça no frio, né? Muito bom. E Festa da Cachaça sem passar por esses stands não tem graça, né? Isso mesmo. Fica a dica, visite lá então a Cachaça Schweppes, converse com o Jonathan e com o Paulinho Schweppes lá, adquira sua cachaça e fecha uma parceria de repente para ter já todo mês lá uma cachaçinha lá especial no seu Aqui no armário. escritório os nossos clientes gostam de cachaça, já sempre degustam. Então vamos lá, meninas, vamos começar conversando um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Vocês que já estão agora pela segunda vez aqui no Celebra Convida, mas é muito legal a gente falar, a gente sempre fala isso, né? Falar, apresentar a empresa, contar a história de vocês, mostrar o trabalho, porque sempre vai chegar em novas pessoas e é importante a gente mostrar a essência, né? Então contem para quem não conhece vocês como que começou a Divas e Charmes, como que foi o início de vocês com noivas, se já foi lá no iniciozinho já trabalhando com noivas ou vocês começaram com outros, né? Processos em cabelo, maquiagem, contem um pouquinho pra gente. Então, a gente está atualmente 9 anos trabalhando, né, com toda essa parte de cabelo, penteado, maquiagem, química em geral. E agora faz uns anos que a gente se especializou em noivas, mas no começo a gente atendia numa sala super pequenininha, de 40 metros quadrados. Hoje a gente está num dos maiores salões da cidade, com 300 metros quadrados, com uma área toda especializada para noivas. Um espaço lindo. A gente está com um espaço super aconchegante, super grande e toda uma parte toda estruturada para atender as noivas, madrinhas e tudo mais. Para quem não sabe aonde que fica, para quem é de fora de Luiz Alves, digamos assim. Fica em Luiz Alves, na rua Professor Simão Hess, número 492. É bem na Vila do Salto, que é a maior vila de Luiz Alves, não tem como Isso, se no perder ali, centro né? É bem no centro. E o espaço de vocês, meninas, tem espaço para noiva em específico, sala de noiva, tudo isso, né? Tem um espaço só para noiva, tem uma sala dedicada só para elas. Isso é muito legal, né? Porque é uma das coisas mais importantes, né? Pela questão do conforto. A gente sempre fala, né? A Michelle, que tem um contato muito grande com as noivas pré-casamento e a gente que acompanha aí durante todo o processo, o quão importante é tu escolher o local exato, né? E perfeito para te passar o dia do teu casamento. Vocês são uma das pessoas que ficam com a noiva o dia todo, praticamente, né? Dependendo de todos os processos que elas criam. Então, o ambiente que vocês criam, a música, o cheiro, o que é falado dentro desse ambiente também, né? Tudo isso é preparando o aspecto, tudo que a noiva vai viver ali Tudo no que dia, ela né? vai viver, que ela vai lembrar também, né? Sim. Então todo esse momento vai ficar muito marcado, porque são os momentos que antecedem o grande momento dela, né? Por isso que a gente sempre fala essa questão que todos os profissionais são muito importantes para o casamento. Porque desde vocês, que vocês vão acalmar ela, vai chegar tranquila, não vai chegar estressada. Então olha só como é uma corrente que faz o dia funcionar bem ali. Isso. Legal. E o que mais inspira vocês na hora de criar um penteado ou uma make para o grande dia da noiva? Porque a gente sabe que elas vêm com muitas inspirações, né? Porque a internet ajuda muito, mas também traz muitas outras coisas, né? E não é todo penteado e toda maquiagem que às vezes é o ideal para a noiva, né? Mas de onde vocês tiram inspirações para poder apresentar para as noivas?
Fora hoje o mundo da internet, né, que nem tu falou, é bem abrangente, assim, que elas trazem bastante inspirações, mas, assim, eu como penteadista, o ponto que eu foco mais, né, nas noivas, primeiro a gente tem uma conversa com elas, para a gente ver qual que é o ponto de vista, o que ela deseja fazer no cabelo, em relação também ao vestido, né, o local e hora do casamento, né, e também pelo fato do que ela deseja usar de arranjo de cabelo, véu e essas coisas assim. Então, eu trabalho dentro disso, né? Do que, né, dessa conversa com a noiva. Eu sempre tento entregar para ela o que ela me pede, né? A gente dá dicas, tudo, depende do rosto, porque assim, tem noiva que vem, eu quero em específico uma noiva nossa que vai se casar esse ano. Ela queria um penteado bem alto, com uma coroa bem extravagante, mas daí é tudo a relação da altura dela, da altura do noivo dela, do vestido que ela vai usar, inclusive é a Michelle que vai fazer. Então a gente tem que trabalhar numa coisa harmônica, que fique bonita, né, para o grande dia dela. Então eu sempre procuro para esse ponto de vista. E aí que entra a questão do profissionalismo, né? Porque Exatamente. simplesmente poderia executar o penteado ou as inspirações aí que ela queria, mas é a questão de saber que tem que instruir. Porque é um caminho que eles nunca viveram. Talvez ela já fez cabelo e make várias vezes com vocês para outros momentos da vida dela, né? Mas depois ela olhando para as fotos, a questão da altura, isso pode interferir. Então é realmente um contexto e passar todas essas informações, porque às vezes as noivas não fazem ideia desses pontos específicos, né? Exatamente, é que nem, vamos supor assim, a noiva já tem uma certa altura, o noivo já é desprovido um pouco de altura. Aí se bota um arranjo muito alto, um coque, ela vai aparecer, né? Alonga, isso alonga, né? Então a gente tem que trabalhar sempre dentro de uma harmonia para que se sinta, assim, legal, né? E que ela se goste, né? E é interessante esse teu olhar, porque muitas vezes a noiva ela só vai se dar conta disso depois nas fotos. Ela só vai conseguir perceber isso depois no Sim. contexto completo, né? Então esse olhar refinado é muito importante. E depois que que aconteceu, não Já tem como foi. voltar, né? Por isso Exatamente. que tem que avaliar. E quais são os estilos mais pedidos para as noivas hoje? Tem, assim, tipo, um penteado que, por exemplo, 2025, todo mundo tá, com a maioria das noivas está querendo? Olha, hoje em dia está muito em alta esse minimalismo, né? Tanto nos vestidos quanto nas joias e maquiagem e penteados. Então, o que elas estão pedindo? Naturalidade, né? Ou seja, tu realçar a beleza da própria pessoa. Entendeu? Isso é uma coisa assim que a gente vê isso e vem muito assim, né? Tem as noivas tradicionais que pedem, né, aquele coque tradicional, enfim, mas muitas vêm assim pra gente com esse pedido, sabe assim, um coque mais assim liso ou mais onda, solto, assim, que traga mais naturalidade pra noiva, né? Tem uma questão que a gente está percebendo que está bem alta, que é os casamentos de dia. Então o penteado ele é totalmente diferente já, né? Para de dia e para de noite. Sim, por isso que, como agora, né, voltou principalmente para nossa cidade, esse horário das 10 horas da manhã, né? Então já pede uma coisa mais natural, tanto quanto na maquiagem, uma leveza natural, quanto os cabelos também, né? E o vestido, né, naturalmente. E, meninas, uma curiosidade minha, assim, a maioria das noivas chega com inspirações ou às vezes tem aquela noiva que chega e diz assim, o que vocês acham que ficaria legal pra mim? Ou esse é o meu vestido, esse é o ambiente? Ou a maioria delas já vem com uma opinião um pouco formada, assim? A maioria chega com inspiração, mas daí onde entra toda essa parte, a gente conversar, dar assessorias para ela, para ver onde vai ser o casamento, como vai ser o vestido, para escolher a melhor produção para ela. Que legal. Então, a maioria já tem a sua opinião aí do que gostaria, né? É legal porque, às vezes, a gente começa uma assessoria e a gente não sabe nem onde vai ser o casamento, né? Mas a pastinha do vestido e do cabelo e da make, ela já tá pronta, acho que às vezes tem antes da bastante. data, né? Então, a maioria então, acaba chegando com essas inspirações. E é interessante porque elas acabam dando uma direção também, né? A gente tem um ponto de partida. Claro que levando em consideração toda essa harmonização, conversando com ela, né? Então, de forma geral, tanto para maquiagem quanto para cabelo, é uma triagem, uma conversa, né? Entendendo o gosto da noiva, né, meninas? Sim. E agora eu quero saber também, né, na opinião de vocês, assim, qual que é a importância do teste de cabelo e maquiagem? O teste é essencial para ela se sentir segura no dia, se sentir se é isso mesmo que ela quer, se fica harmonioso, como geralmente elas vêm fazer o teste no dia que elas vão fazer a última prova do vestido, que é onde ele vai estar fantástico. quase pronta. E é realmente fantástico. fantástico. Elas se vê realmente se é isso que ela quer, se elas se escolhem assim, se fica tudo harmonioso, tanto cabelo que nem maquiagem, toda a produção que... E ali é onde que ela consegue ver se realmente ela quer isso ou se ela quer trocar. De forma geral, tudo, né? A tonalidade de maquiagem, Sim. o olho, como ela quer, se o formato que ela escolheu para o olho vai combinar com o penteado, com o próprio vestido em si, né? Então, para realmente ver o conjunto Isso. completo. Então, é de extrema importância, né? Para ficar tudo em harmonia. Já Noivinhas, teve noivas, assim, que fizeram o seu teste aí e mudou completamente ou não? no dia do teste? Tem. É comum. É comum. É comum, mudam. Eu acredito, eu sei que pela conversa que a gente tem em sala de provas, que tem noivas que às vezes testam até 3 penteados. Sim, Né? testam.
Então, realmente é um tempo, de certa forma, grande para realmente ter, né, essa conversa, esse teste. Então, é muito importante que a noiva ela tenha esse momento dela, porque é o dia mais importante da vida dela, né? Então, imagina como é que você vai deixar para se ver pronta só no dia. É a mesma coisa da questão do ensaio para o casamento que a gente Isso. faz, né? Às vezes tem pessoas que dizem, mas há necessidade? Eu sempre falo, imagina se tudo que tu fosse fazer, tu tivesse a possibilidade de testar antes para depois viver exatamente da forma como você gostaria, né? Então a questão só do posicionamento. Vou entrar com o pai, vou entrar com a mãe, vou me posicionar ali na igreja, o corredor é confortável para a gente entrar? Nossa, depois no dia eu não vou me sentir confortável entrando com 2 pessoas. Ou às vezes segurando o buquê. Então por que não testar e fazer Isso. com que no dia isso não vire uma preocupação? Porque às vezes quando elas talvez não fazem teste de maquiagem, mesmo assim elas chegam já, será que vai ficar bom? Então isso é uma pergunta na cabeça delas, né? Então testar realmente vai trazer essa tranquilidade independente do que for, né? E eu imagino que com o vestido escolhido fica até mais fácil, não é, Michele? Sim, Pode me dizer? Sim, e elas acabam tendo a certeza absoluta, né? E eu acredito que até como vocês meninas, como profissionais também, é muito melhor quando a noiva escolhe essa opção, porque a gente tem certeza que vai ficar tudo bem, né? Não tem chance alguma de contratempo. Então lá nos vestidos é a mesma coisa, por isso que a gente faz várias provas, assim como vocês, são testes para ver, né, se até no final fica tudo bem. E fora que assim, né, é uma etapa do casamento. Eu vejo tudo isso como uma etapa. Como elas se emocionam quando elas se veem com o vestido, ou principalmente no teste final, que eu já tive a oportunidade de ver várias noivas aí com cabelo, make e o vestido, né? Isso faz parte do casamento. Então tu não vai viver isso em outra fase da tua Isso. vida, né? Se não for indo ali, fazendo um teste, fazendo penteado. Então tudo isso vai escrevendo a história deles, né? Nesse processo. E como chegam as noivas ali já com uma ideia do penteado que querem? Vocês fizeram, ó, na visão de vocês, olha, eu achei que não podia ser diferente. Como é que vocês contornam essa situação? Como é que vocês falam? O que vocês dizem para as noivas ali? Por isso que é sempre importante a gente fazer essa entrevista antes, né? Essa conversa diretamente com a noiva. Então, a gente analisa tudo isso na noiva, né? O formato do rosto, a espessura do cabelo, do fio, tudo. Porque, às vezes, ela quer um penteado glamuroso, mas, às vezes, né? O cabelo, né? Às vezes tem, né? Não é Cabelo suficiente, fino, né? exatamente. Assim, ali no salão, né? A gente tem técnica, vamos supor assim, né? A gente usa enchimento de cabelo, né? Se precisar, a gente bota mega ali no dia, né? Para dar um pouco mais de volume e textura para esse fio, né? Mas, em geral, é isso, né? Eu sempre tento conversar e entender o olhar que essa noiva tem e se às vezes a gente vê que não fica harmonioso com ela, e elas estão sempre abertas, porque elas vêm com a ideia, mas elas sempre estão abertas. Sentem confiança em quem Exatamente. contratou E daí, também, né? então, a gente tenta passar essa confiança e na conversa, tudo a gente se entende na conversa. Então, por isso que é muito importante, assim, a gente faz essas entrevistas, a noiva vem, procura o salão, né? A gente já passa, né? Passa os pacotes, já passa como a gente trabalha, né? Então a gente tem essa conversa com ela, então se torna mais fácil a gente entender o que ela busca e entregar o nosso melhor para ela. Até, desculpa, eu te cortando, Não, a gente mas gosta de falar muito. mas só para pontuar, é porque cada coisa que a gente vai falando, eu vou vendo como pontos de atenção para as noivas, né? Nesse caso especificamente que é cabelo e maquiagem. A gente sempre fala isso em todas as indicações que a gente faz, né? Existe 3 estágios para a gente contratar um profissional. Primeiro é você olhar para o Instagram, que é onde hoje é a ferramenta de busca de todas as noivas, né? É tu olhar para o Instagram e tu gostar do que tu vê. Então, né? Gostar do cabelo, da maquiagem, do vestido, né? Do que a gente faz. Depois tem a questão da apresentação dos pacotes, óbvio, do valor de investimento. E o terceiro é ter identificação pessoal com a pessoa que vai estar prestando o trabalho. Então, olha só que importante essa questão de, que nem vocês falam que vocês fazem essa entrevista, de conversar, né? É sentar e sentir confiança, abertura. Porque tu imagina se é uma noiva que contrata a MR e não tem segurança de dizer, não gosto disso, não quero isso, ou Michele, não é o meu perfil, não gosto desse estilo. Então, é importante que é por isso que a gente fala muito da questão da pessoa atrás do CNPJ, né? Isso. Tem que ter essa identificação. Porque não é uma linha de produção. A gente não tá aqui para fazer uma noiva e mais uma noiva, ou 2 noivas por final de semana. A gente está realmente para cuidar de um sonho. E aí, quando o profissional encontra isso, né, o noivo encontra isso no profissional, é onde todos os pilares vão sendo cumpridos, né, para ter um trabalho de excelência. É isso mesmo que eu até ia dizer, porque é gostoso até mesmo para vocês, né, fazer o teste, porque já dá aquele contato com a noiva, né? Já é um Sim. preparo para o grande dia. Você não vai só encontrar a noiva lá no dia e vai se conhecer. Então, o teste são várias horas lá junto com vocês, Sim. né? Tanto que a gente atende, né, fora a nossa região, várias regiões de fora, assim, pessoas de fora que vêm procurar a gente. Então, a gente sempre marca um horário com elas, uma data disponível que elas possam estar vindo, com o tempo, para a gente conversar e tirar todas as Explorar dúvidas. tudo, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Para ela chegar nesse grande dia, né? Porque não é uma coisa assim que
vai ser todos os dias, né? Então, um maior cuidado e a gente fazer essa entrega, porque eu acho que a gente procura isso quando tu vai contratar. Então, a gente como profissional, eu acho que além é uma obrigação nossa, entendeu? Eu fico, assim, muito gratificante, assim, tu vê, assim, né, no olhar delas, tudo assim, que nem quando elas vêm ali, que nem a Patrícia falou, que a gente faz esse teste de noiva no dia da prova, quando elas vão ali fazer a prova do vestido, porque ali é a hora que a Michelle abre, ali que ela se vê pronta, uma magia, né? Fica assim, né, a gente que já casou, eu casei, nós aqui 4 casemos, então a gente sabe, né, como que é isso. É isso. E um detalhe importante que eu até quero falar com a Paty é a questão da maquiagem, né? Tu tens muito provavelmente essa questão também do visagismo, né? Um trabalho ali no rosto da noiva, né? Então, às vezes, se a noiva não gosta de algum detalhe, ela quer Valorizar, às vezes, outros, né? trazer algo diferente também é possível, né, Paty? Uma marquinha. Que ultimamente a gente está passando por uns bocados, porque as marquinhas, elas procuram as noivas. É inacreditável. Chega perto do casamento, começa a aparecer regatinha, marca de biquíni onde não deveria. Isso também tudo dá para resolver, né, Paty? Sim, a gente faz toda a camuflagem, tanto de marca, de solar, de biquíni, de tatuagens. Tudo que a noiva Tudo é quiser. possível. Tudo é possível. Então, assim, a noiva sonhou, vocês realizam, né? Então, isso Não, é e às possível. vezes, pode acontecer, às vezes, de ter alguma coisa de marca no corpo da noiva, que às vezes ela pode não querer um modelo de vestido Exato. pra não aparecer isso, e às vezes ela não sabe que tem a possibilidade da própria maquiagem Sim. favorecer e dar essa oportunidade de ela, às vezes, usar um vestido diferente nessa parte, né? Sim, a própria maquiagem a gente já trabalha. Eu até pergunto, tanto se for noiva, se for madrinha, qualquer pessoa, se tem alguma, como é o vestido, a roupa, porque geralmente a gente sempre passa pelo luminar, scalp, e se tiver alguma coisa, a gente camufla, a gente tampa também. Legal. Então as noivas têm, né, várias opções para ficar maravilhosas. E meninas, quero saber de vocês também, se vocês costumam atender noivas, madrinhas, mães, todas juntas, separadas, isso vai de acordo com o gosto da noiva. E como vocês organizam essa logística no dia do casamento? Porque é uma galera, né? É uma galera, mas a gente organiza de acordo com o gosto da noiva. A gente não indica muitas pessoas junto, no máximo 3 ou 4 pessoas. Depende do horário também do casamento. Se for um casamento de manhã, no máximo 3 ou 4 pessoas. A Mais gente leve, consegue né? isso, porque o horário é menor, se não tem que acordar muito cedo. Geralmente os casamentos são às 10 horas. Então, assim, ó, a noiva requer muito tempo, muito cuidado, muita atenção. Então, geralmente, para a noiva, a gente separa ali umas 3 horas e meia só para a produção dela de cabelo e maquiagem. Então, tipo, vale no máximo 4 horas e a gente deixa sempre um intervalo, assim, de 40 minutos, caso aconteça alguma coisa, caso ela, Uns né? contratempos, Os né? contratempos. Então, tipo, a gente deixa esse tempo. Então, nesse tempo, geralmente, eu começo a fazer a maquiagem primeiro, depois a Carla faz o penteado. E a gente consegue atender outras pessoas, né? Só que, assim, geralmente a gente bota outras profissionais junto. Quando elas querem mais atender todas as pessoas juntos, a gente chama outros profissionais também para o nosso espaço para conseguir atender todas quando é de uma manhã. forma tranquila, né? De uma forma tranquila. E daí, quando é de tarde ou à noite, daí a gente já consegue atender um pouco mais de madrinha juntos. Daí Porque também. daí dá pra ir alongando um pouquinho. A noiva entregou, ainda dá pra Mas atender o algumas, tempo né? da noiva não tem como É o retirar. dela. Tem que ser o tempo E algo dela. que a gente particularmente gosta muito do nosso lugar aqui é porque o pessoal é muito rígido com horários, assim. Então, se a cerimônia é 10 horas na igreja, 10 horas, o pessoal quer que a primeira pessoa entre. Então, existe esse cronograma ali já desde vocês, né? Então, geralmente, a gente recomenda para os nossos noivos ficarem prontos por volta de 1h30 antes. Isso. Porque tem o making off, tem a questão de colocar o vestido também. Então, nessa 1h30, meia horinha para colocar o vestido, fazer fotos. Às vezes, se for um pouco mais tarde, dá uma bobeadinha ali quando vê, atrasou. É. E daí chega estressado, né? No salão, geralmente, a gente deixa no mínimo 1 hora antes. Geralmente é 1h30, 1 hora antes, ela vai estar pronta no salão, por toda essa parte de botar o vestido, de fazer fotos, né, com mãe, madrinhas, irmãs e tudo mais. Eles podem acontecer imprevisto com o vestido, né? De última hora. Exatamente. E fora que tem as fotos sem o vestido, né? De Isso. hobby ali. Então, cabelo e make pronto, depois fazer essa troca, fazer as outras fotos. E agora também é uma coisa que tá vindo com muito em alta agora, que é a questão da noiva ir para o local da recepção pronta, fazer fotos antes de ir para a cerimônia, né? Que é uma questão que precisa de uma programação, principalmente com vocês. São informações que vocês precisam ter também, né? Porque, por exemplo, ela é uma noiva que casa às 19 horas, por exemplo, às 18 horas ela precisa estar no local para fazer fotos. Só que isso também traz uma tranquilidade para a noiva, principalmente para as noivas que são mais tímidas, porque daí chega para fazer foto na mesa de doces com, né, todos os convidados ali, a gente já dedica um tempo para as fotos durante a recepção, que às vezes a gente já poderia estar seguindo com o protocolo. Então também é uma coisa que a gente traz para as noivas de ter essa possibilidade, mas que elas também precisam passar para vocês para ter essa programação, né? É isso aí. E meninas, já aconteceu de uma noiva mudar totalmente o estilo no dia do teste, assim? Como vocês lidam com isso? Assim, no dia do teste, ela tinha algo totalmente pensado e lá resolveu mudar. De coque foi para cabelo solto. Já aconteceu? Sim, já aconteceu, tanto de cabelo, que nem de maquiagem, porque, e é normal acontecer, né, por isso que a gente sempre se preocupa muito, eu na maquiagem, assim, como vem muita foto da internet, às vezes a noiva quer um olho marcado, quer um delineado, quer um batom vermelho, e às vezes a ocasião dela não requer isso.
Às vezes, Ou às né, vezes até o formato, né? Do o formato olho, do do rosto, do olho, não é todo olho que dá pra fazer um delineado, Uhum. não é todo olho que vai realçar aquela maquiagem. Então, geralmente, eu sempre procuro realçar a beleza. E hoje em dia elas estão muito naturais, elas querem realçar muito a beleza natural. Então, eu acho que essa tendência que tá vindo agora é maravilhosa. Sim. E realmente, né, o dia do teste, ele é pra isso, né? Ele é realmente pra ela se esboçar ali mesmo, pra ver se realmente é isso tudo que ela Geralmente, quer, né? dia do teste da maquiagem, eu geralmente faço assim umas 3 técnicas pra ela sentir. Porque às vezes, eu nunca Legal. fiz delineado, não sei como é que vai ficar, eu nunca fiz um esfumado, nunca botei um batom, alguma coisa assim. Se quer um batom mate, se quer um gloss, alguma coisa assim. Então, geralmente eu faço essas 3 técnicas ali no dia, tiro, eu sempre deixo uma tarde inteira, uma manhã inteira, um tempão Que pra legal. ela. E daí a gente faz ali o quanto olhares ela quiser, quanto tempo pra ela ver realmente sentir Ter o que ela certeza, gosta. né? Ter certeza, É realmente. porque o diferente, ele é legal, mas ele precisa ter uma atenção muito específica, né? Porque eu nunca usei batom, eu vou usar. Pode ser que às vezes os 5 primeiros minutos também a pessoa goste. E depois, ela vai conseguir se ver nesse batom, às vezes depois. Então o teste é legal, porque às vezes a noiva quer inovar. Mas será que isso tem a ver com a personalidade dela? Então ela precisa olhar, precisa ver. Às vezes, provavelmente ela deve fazer várias fotos e depois ainda do teste, depois mandam alguma coisa pra vocês, de certo, Eu né? me recordo Sim. que teve uma vez um casamento que a gente fez lá em Joinville, que a noiva não gostou do batom, lembra? Ela trocou por um outro que não era aquela Isso. prova. Na hora de beijar o noivo Ela não fez Borrou teste, provavelmente, Meu Deus. e a maquiadora passou o batom nela, e ela não gostou. E ela chegou e passou um outro batom por cima. E aí o batom não era mate e deu. Ai. Eu lembro que o celebrante pediu pra dar uma pausa e a gente foi entrar em cena pra limpar o noivo, que não tinha como continuar o casamento. É que geralmente marcado. as noivas ou a gente usa batom mate que não sai, ou um contorno e gloss, porque não mancha. De conta até ela beijar outras pessoas, ela beijar o noivo, porque não vai ficar marcado nele também. Tem todo esse cuidado. Na hora dela beijar também, já tem a técnica de usar certinho, ou é contorno e gloss. Gloss, obviamente, bom, e o batom mate. Um batom cremoso. E É, até- né? Pra tudo tem uma É. técnica, tudo É. é pensado. Nunca pensei nisso. Porque ela não pode. Geralmente ou é contorno e gloss, Olha não é só. usado, ou geralmente batom mate, porque não pode transferir. Olha, Que é nunca uma tinha situação que tu pensado nunca nisso. imagina que tu vai ter que beijar. E daí, né? O gloss transfere, mas geralmente ele não fica só o brilho, então. É realmente por isso que os noivos se saem bem. É, Mas eu vou acho que tem observar ainda que mais. levar essa parte também até para os próprios convidados. Porque às vezes tem um convidado que vem cumprimentar o noivo e gola, maquiagem, esfrega o rosto, suja todo o noivo, sabe? Mas isso às vezes é porque, tipo, a pessoa que faz, geralmente, eu blindo todas as maquiagens, mas geralmente as de noiva são altamente blindadas. É tudo, né, tanto básico, nem pote, são tudo coisas dobro blindadas. de Isso blindagem, é um né? dobro de preparação. E assim, às vezes as maquiagens sociais, muitas pessoas não fazem essa preparação de pele, essa blindagem, onde transfere. Por isso que a noiva é importante essa maquiagem, todo o teste, para não transferir nada da maquiagem. Nossa, que demais. Eu não fazia ideia de que tinha todo... Olha só. É, eu entendo de vestido, gente. É muito técnico, até pro rímel. O rímel da noiva Olha é só. totalmente diferente. O rímel da noiva, na verdade, quando ela se chora, ele não borra embaixo, ele tipo vira uma borrachinha e sai. E elas choram, né? Aham. Aí ó, Geralmente eles escorrem e não. E como que a noiva seca a Nada. lágrima? Vamos ver se eu ensino certo. Só Isso aí. Ó. Nossa, Ela, eu eu ensino certo. Eu já, Só, Batininha com o lenço? Eu já ti- eu só já- com o lencinho, só encostando, esfregando. eu já tive Ó, noivas só- maquiadoras. É porque às vezes tem pessoas que falam que tem que passar o dedo só também. Não, mas é só assim, ó. Só o dedo, só o lencinho não sai. E é só encostar, nunca arrastar. Essa é a É, minha nunca frase pra arrastar. elas. Eu fico na mente delas, assim. ó. É Nossa, por isso, já tá por isso dos se Não, mas produtos, a gente já né? usa essas técnicas já. Então vamos lá. A gente tem um bate-bola aqui com vocês, com perguntas dinâmicas e rápidas. Então vocês podem responder com uma palavra, uma resposta curta, né? Então vamos lá. Um penteado. Vocês escolhem ali quem é que vai responder na hora. Um penteado que nunca sai da moda. Coque. O clássico. Uma make que toda noiva deveria considerar. Uma make clean, nunca sai de moda sem erro. Verdade. Uma tendência que vocês amam. Minimalismo para as noivas. Ambas? Muito. Maquiagem também, minimalista? Maquiagem também, eu acho que fica super elegante, sofisticado. Perfeito. Um produto indispensável na maleta de vocês. Maquiagem blindada. Para mim é um bom grampo de boa qualidade, que faz toda a diferença, e um spray, né? Falar em grampo, eu lembro dos véus. O véu tem que estar bem preso, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Um erro que as noivas devem evitar. Atraso. Uhum, boa, Olha. boa. O que não pode faltar no dia da noiva. O que não pode faltar no dia da noiva? Pra elas, no Para dia elas, no delas. caso, Profissionais de qualidade e muita calma. A gente não pode dizer porque a gente não consegue, né? Mas eu acho que o mais essencial que não pode faltar para uma noiva são profissionais de qualidade
E é isso, né? Uhum. E organização, junto Exatamente. a isso, né? É um ambiente Principal. tranquilo ali, né? Pra Uhum. poder viver com calma. E agora, para vocês, né? Um momento inesquecível na trajetória de vocês. Inesquecível, eu acho que foi o grande passo que a gente deu esse ano, de sair de uma sala onde era 40 metros quadrados, uma sala super pequenininha, onde era no lado de casa, que a gente não pagava aluguel, para mudar para uma sala do centro da cidade, um maior salão de Luiz Alves hoje, com 300 metros quadrados. Eu acho que foi um desafio e eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, que deu super certo. Que legal. Legal. Demais. O que vocês sentem ao ver a noiva pronta? Ai, a gente se sente realizada. A felicidade para ela, pra gente, é o que vale. Quando ela se olha no espelho, o sorriso dela é a melhor Legal. coisa. Um conselho para quem está escolhendo profissional de beleza para o casamento. Um conselho é que sempre busquem profissionais de qualidade, né? Em que nem a gente estava falando, que isso não acontece todo dia. Então você se prepara, espera tanto tempo. Eu acho que isso é o essencial, que para tudo ocorra bem, né? Uhum. Muito importante, né? Em todas as áreas tem que ter profissional de qualidade. Como vocês se definem hoje como empreendedoras? Hoje em dia a gente está muito feliz, é muito gratificante a nossa profissão e a gente está super realizada hoje em todos os aspectos. Que legal. Que legal. A gente sempre fala da questão de, novamente, né, da pessoa por trás do CNPJ, né? Somos todos profissionais que se dedicam, que estão em busca sempre de treinamento, de aperfeiçoamento, para sempre entregar o melhor para as noivas, para os noivos, né, para os eventos. E querendo ou não, nosso trabalho ele exige muito da gente, né? Não é só em horário comercial, a gente dedica o sábado, dedica o domingo, independente de onde for o evento, as madrugadas, às vezes no caso das noivas, né? A gente tem toda essa dedicação de final de semana, de sábado, domingo, a gente não tem horário para essa questão, assim. Não, e até mesmo quando vai pra casa, não desliga, né? É. Eu não sei vocês, mas a gente ainda fica pensando naquela cliente, naquele detalhe que eu poderia fazer assim, assado, então, né? E no dia do casamento, vocês ficam pensando, tipo, meu vestido lá, meu cabelo, minha make. Eu sou a caçadora de store. Eu fico lá procurando até ver se tá tudo bem, daí eu posso Ver se continuar. tá tudo bem, ver como é que ficou na foto, ver como é que tá legal. Eu digo, final de semana eu dou uma olhada lá. Eu me preocupo muito com a fotografia, porque a fotografia ela parece totalmente É o que diferente. fica, né? É o que fica. Não, e assim, foto e vídeo do casamento é o que a gente posta depois, né? E aí o trabalho de vocês três tá estampado ali, né? É a roupa, é o cabelo e a make vai estar ali, Isso, né? por isso que a gente cuida tanto desses detalhes de penteado para ficar na altura correta, acessórios correto, brinco perfeito. correto, a gente dá dicas de brinco, o que botar no dia, maquiagem para ver se ficou legal, se o batom ficou legal, se o olho ficou legal. Tipo, tudo é a foto que vai ficar, né? Então o importante é aquilo ali. E não vamos mentir, né? O noivo ele é só uma decoração lá. Não, Michele, não fala isso perto da gente. Discordamos, Não, discordamos. mas eu quero dizer que todo mundo espera pela noiva. Eu não sei, assim, todo mundo que a gente conversa e fala de forma geral, a expectativa é gigantesca pela noiva. A noiva então, é atração no casamento. a nossa responsabilidade ela é gigantesca, porque realmente a noiva é o É que, na ponto verdade, ali, né? o que acontece? A noiva tem muito essa cultura, realmente, de a noiva sonhar muito, né? Com o casamento. E a noiva precisa de muito mais coisa, desde unha, Tudo. sobrancelha, cabelo, maquiagem, vestido, sapato. Mas uma coisa que a gente vive muito aqui, como a gente participa anos, às vezes 2 anos e meio com o casal, a gente vê como tem noivos muito participativos e que Sim. desejam esse dia também, sabe? Então, todo mundo buscando. E às vezes tem vários casais que eu converso mais com o noivo sobre organização, e o Robson também, do que às vezes com a própria noiva, né? Tanto que a gente, até por essa questão de valorizar e dar esse ponto pra eles, a gente tem no nosso Instagram, sempre Facebook, a gente sempre posta a reação do noivo. Não, Que ali é uma um coisa, ponto é um uau, auge, né? Porque todo mundo espera a porta abrir, mas todo mundo olha pra ver se caiu uma lágrima do olho do noivo. Não tem. Retiro o que eu falei. Retiro o que eu falei. Noivo não são decoração. Tanto que os nossos vídeos mais virais são do noivo, Sim. o noivo chorando. Sabe? Então pode estar no nosso Facebook, Instagram lá, o noivo chorando tem milhões de views lá. É muito Sim. legal a reação. É que o noivo é mais prático, né? Ele vai ver o terno. Isso. E lá vendo o terno, ele já pega o sapato, ele já pega o cinto, ele já sai pronto. Se bem que E realmente marca- hoje os noivos estão mais vaidosos e cuidando mais também, né? Dia do Querendo noivo, que era uma o coisa dia. que não era comum há um tempo atrás, né? Se arrumava em casa, hoje é muito mais comum. E ter um ambiente onde ele vai fazer Isso. foto, vídeo, né? Hoje, praticamente, todos os noivos têm o make-off do noivo. Antigamente, o fotógrafo ia no salão com as noivas e ia pra igreja. Making off, pra aí tem festa, né? o pessoal que corta cabelo, que vai lá, faz do Isso. noivo, dos padrinhos. Então é um outro lado que está acontecendo ao mesmo tempo que vocês estão acontecendo também, sabe? Então é que talvez siga em paralelo aí. E de certa forma, realmente é importante reavaliar tudo isso. Justamente eu falando aqui do noivo, né? Mas realmente, então, de uns anos pra cá, o noivo ele recebeu um espaço também, né? Porque realmente antes se falava só da noiva, da noiva. Então hoje realmente tem esse espaço. Vocês mesmos trabalham muito em cima de tudo isso para que o noivo possa curtir também o momento dele. Isso, né? até quando a gente vai fazer a nossa reunião aqui de roteiro. Então o noivo ele participa muito, então a gente tem um ambiente preparado para isso. Tem uma cervejeira ali com cerveja para tomar, Uma então cachaça de uma Luiz cachaça Alves. Luiz Alves para Cachaça. tomar 39. Então é justamente para o noivo se sentir à vontade, porque às vezes o noivo
talvez um tempo atrás, por essa visão, é muita noiva, certo? Ele Sim. se retraía tanto que não aparecia. Então agora, como ele Verdade. tem espaço, tá vindo com as ideias, porque às vezes eu posso pensar, meu Deus, eu vou falar uma besteira, vou ficar quieto na minha aqui, sabe? Então eu tenho oportunidade para falar agora. Sim. E Também. acredito que talvez as meninas também, se os noivos querem um reparo na pele, algo assim também é sim, possível, né? sim, eu faço também. A gente faz maquiagem masculina, também nova, sim. Isso nesse E são reparo coisas cabelo também. importantes, porque às vezes até a própria unha, né? Sim. Dependendo de Sim. como que é o trabalho do noivo aí, cortar a unha, você às vezes não quer passar uma base, mas pelo menos, sei lá, e lixar, deixar uma unha bonita ali, É. querendo ou não vai aparecer. É, lá no nosso espaço a gente também atende o noivo Olha também. só, Uhum. que Também, se legal, precisar, a gente legal. faz maquiagem, faz design de sobrancelha nele. E às vezes todo a esse questão da cuidado. maquiagem é muita questão da oleosidade da pele, né? Sim. Deixar uma pele que vai ficar um pouco mais opaca, não sei se é essa a palavra, mas que não vai ter essa questão do brilho pra Sim, foto. pra, isso. né? Já teve noivos que já fez já maquiagem também, e é super comum. E é, Pra e é ficar muito bom, harmônica, né? O Se rosto às vezes tem harmônico. acne, coisa assim, Isso. vai ficar legal na foto, vai ficar tudo harmonioso. Hoje em dia a gente tem serviços pra todas, tudo tudo. que precisa, né? Só basta sonhar, né? Exatamente. Meninas, a gente passou por todos os pontos que nós gostaríamos, mas tem alguma dica final que vocês queriam, ou uma mensagem que vocês gostariam de deixar para as noivas em específico, né? Mas pro casal também, pensando nesse dia que é o dia Inclui o mais, noivo, é, inclui o noivo. mais especial da vida deles? Assim, que sonhem, né? Assim, e que busquem profissionais de qualidade e que tudo saia planejado como, né, o esperado deles, né? Que o casamento, principalmente, né, para as noivas, né? Os noivos também, né? É um sonho, né? Muitas pessoas falam assim, eu não tenho esse sonho, mas assim, a mensagem que eu deixo assim é que sonhe e conquiste e busque profissionais de excelência e qualidade que para lá na frente você tenha esse sentimento de satisfação. Saiu tudo como eu planejei, né? Então é isso. Perfeito, e chegamos ao fim, então, do nosso episódio, né? E é uma honra pra gente ter recebido vocês aqui também, né? Eu quero deixar aqui meu agradecimento especial para vocês, meninas da Diva Charmes, por esse bate-papo cheio de beleza, autenticidade e experiência, né? Então, falamos de muitas coisas interessantes A gente aqui que hoje. agradece a oportunidade incrível. Ficamos muito felizes. Eu acho que então, tem que finalizar com um gole de cachaça. Você Tô vai só ser de a olho cobaia, ali. então? deixa eu falar enquanto a gente está ação, para quem quiser seguir as meninas, né, no Instagram. Ação é ótimo. Gostasse da minha colocação, Gostei. né? Então, para que você conheça mais, né, do trabalho das meninas, sigam elas no Instagram, que é @divas_charmes, com MS, né, no final, _LA. Então, lá vocês podem acompanhar o trabalho das meninas, se quiserem entrar em contato, conversar mais sobre mais detalhes, né, então sigam as meninas lá. O que vocês querem fazer com E isso? também, né, siga o nosso patrocinador aqui, @cachaça Schwepping, e vão lá na Festa Cachaça prestigiar. Estamos aí já, né? Tá chegando. Bebe, eu sei que é isso que você Vamos quer. lá então. Vamos fazer um brinde de água, brinde então? de água. Vamos Todo deixar mundo. o Robson beber? Robson representa a Olha, gente. Sucesso. Aí. Aí tá, o Delícia. Robson está representado agora. Pronto, satisfeito. É isso então, gente. Muito obrigada a você que assistiu o nosso 7º episódio. Vamos ter aí nas próximas semanas mais convidados aqui para trazer mais informações e mais experiência para você, noivo e noiva que está no processo do planejamento. Então a gente se encontra no nosso 8º episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.